Deus. Depois vamos estar ouvindo um cântico pelo Ministério de Louvor. Depois faremos uma oração de confissão de pecados. E para ler a palavra de Deus, nós chamamos aqui a Amanda, que estará lendo o texto bíblico. Provérbios, capítulo 28, versículo 13 e 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os olhos, nós vamos estar fazendo uma oração de confissão. Senhor Todo-Poderoso, quem somos nós, Senhor Deus, para que possamos estar diante da Tua presença? Quem somos nós, Senhor Deus, para que possamos realmente, Senhor Deus, prestar um culto que agrade ao Senhor? Somos imperfeitos, Senhor Deus, somos pecadores. Pecamos, Senhor Deus, de diversas formas, em todos os momentos, seja por palavra, por pensamento, por atitude. E a grande verdade, Senhor Deus, é que a nós pertence o corar de vergonha diante dos nossos pecados. E nós confessamos, Senhor Deus, não somente aquilo que fazemos, mas reconhecemos quem somos diante do Senhor. Da mesma maneira, Senhor Deus, reconhecemos também a Tua misericórdia. Reconhecemos que Tu és um Deus que perdoa. Reconhecemos que assim como Tu habitas no alto e sublime trono, também habitas com aquele que está com seu coração contrito e arrependido diante do Senhor. E é nessa certeza, Pai, que Tu és um Deus que perdoa a ponto de entregar o Seu próprio Filho para que morresse na cruz e nos perdoasse os nossos pecados. É nessa certeza que nós nos achegamos ao Teu trono de graça, confiadamente, Senhor, como diz a Tua palavra, sabendo, Senhor Deus, que temos o perdão dos pecados. Confessamos a Ti, Senhor Deus, os nossos pecados, e queremos, Senhor Deus, também dizer que nos arrependemos. Queremos dizer, Senhor Deus, que queremos viver de uma maneira diferente, queremos deixar os nossos pecados, queremos viver uma vida para a Tua glória, Senhor. Pai, assim como a nós pertence o corar de vergonha, ao Senhor pertence a misericórdia.
sabendo que somos perdoados, que nós neste momento nos achegamos a Ti, pedimos perdão e fazemos isso por intermédio, pelos méritos de Jesus Cristo na cruz. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Nós vamos agora ter um momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. E para isso vamos estar também tendo uma leitura bíblica conjunta, junto com a Natália. Eu convido a igreja a se colocar de pé e abrir a Bíblia no Salmo 135, de 1 a 3. Salmo 135, de 1 a 3. Leiamos. Aleluia. Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Agora os cânticos espirituais com a equipe de louvor. Somente lembrando, irmãos, que nesse primeiro cântico, os irmãos podem então adorar a Deus, não somente com seus lábios cantando louvores, mas também com seus dízimos e ofertas. Esse é o momento para isso também, tá? Muito obrigado. Vamos com as palmas? Oh,
Pedir para que o nosso irmão Dário esteja levando uma oração de gratidão pelos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor, ó Deus e Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome, Senhor, porque estamos na tua casa, na tua presença, Senhor. Te agradecemos por esse momento ímpar nas nossas vidas, ó Senhor, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre toda a tua igreja. Que o Senhor esteja abençoando esse momento dos dízimos e das ofertas. Que esses recursos sejam aplicados na tua obra, Senhor. Capacita, Senhor, todas as pessoas que têm essa responsabilidade, Senhor, de cuidar desses recursos. Que o Senhor esteja abençoando esse trabalho, Senhor. Abençoa a tua igreja, toda a tua igreja que está presente aqui. Nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá. Todos os dias, o Senhor tem abençoado as nossas vidas, tem derramado nas nossas vidas a tua graça e a tua misericórdia durante o dia, todos os dias, toda semana, e que o Senhor esteja derramando também naqueles que não puderam também participar desse momento, que o Senhor esteja abrindo oportunidade para eles também, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, igreja? Todo dia em nossas vidas precisamos da renovação do Senhor. Hoje o mundo está complicado, vemos famílias sendo destruídas, vemos inimigos, o inimigo atingindo a nossa vida. E muitas vezes nós somos como um vaso, aquele vaso que quebra, e aquele caco que está no chão, nós sentimos como se Deus estivesse juntando um por um e fazendo um novo vaso, não é verdade? E é isso que tem que acontecer na nossa vida. Cada dia que passa, uma renovação. Então, adore ao Senhor com esse cântico. Renova-me, Senhor. E faça desse cântico uma oração na sua vida. E todo dia você peça a renovação do Senhor. Amém? Louvado seja o teu nome, ó Pai.
Eu quero ser. E haverá um dia em que nossa tristeza, as angústias, o nosso pranto irá cessar. Porque um dia nós estaremos todos juntos lá no céu, adorando aquele Deus que nos deu a vida. E hoje estamos aqui reunidos em família para adorar a Ele. Amém? Então solte a sua boca e declare. Os meus medos passarão pela
Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de te adorar, de te bendizer. Agradecer porque um dia nós estaremos todos juntos te adorando, Pai amado. Louvado seja o teu nome pela vida dessa igreja, por cada pessoa que está aqui essa noite. Que o Senhor venha estar derramando a bênção, abrindo nossos corações para receber o que o Senhor tem para nós, a tua palavra, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e abençoe a semana de cada um. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, é parte do programa do nosso culto nesta noite. Um momento muito feliz para nós como igreja. A igreja, ela cresce pelo crescimento espiritual, no sentido de receber aqueles membros que o Espírito de Deus tem trazido à presença do Senhor. Então, são aqueles que se converteram pela pregação da palavra de Deus. E a outra forma é também pelo crescimento natural com as nossas famílias, os nossos filhos que nascem no nosso lar, no contexto da igreja. Hoje mesmo eu vim aqui para o culto, passei lá no hospital para ver o Miguel. Miguel é o filhotinho nada do Giovanni, mas a Carol, né? Lindinho Miguel, cabelinho pretinho, parece o Giovanni, né? Aquele cabelinho pretinho, já nasceu com topete e gel, né? Tá lá o Miguel, muito bonitinho. E hoje nós vamos receber aqui a família do Jonathan, o Jonathan e a Ieda, juntamente com os filhos Landon e Caleb. Nós queremos convidá-los aqui à frente, esta família. E peço aos presbíteros que estão presentes para nos acompanhar neste ato, neste sacramento do batismo, quando nós vamos estar, então, batizando, recebendo esta família. A situação é assim: o Jonathan será recebido por profissão de fé e batismo. A Ieda, por jurisdição, a pedido. Ela era membro em outra igreja e veio para congregar conosco. E após receber o casal, nós vamos receber o Landon e o Caleb, seus filhos, conforme o direito que o membro tem de apresentar os seus filhos ao batismo. Então nós vamos começar pelo chefe da casa, que é o Jonathan, né? Irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor Jesus, para o consolo da sua igreja e para a missão da sua igreja, mandou que fôssemos por todo mundo e pregasse o evangelho a toda criatura. É um direito, um dever, mas é também um privilégio nosso como igreja pregar o evangelho. Não é papel nosso converter o coração do homem. Nós vamos falar isso na pregação depois. Não é papel nosso, como igreja, converter o coração dos homens. Se pudéssemos, não é? Não podemos. É uma obra restrita do Espírito Santo no coração do homem. É Ele que nos dá o convencimento da verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas é o Espírito de Deus que dá o convencimento da verdade no nosso coração. Portanto, o Jonathan, ele já fez todo o processo orientado pela igreja, já passou pela classe dos primeiros passos, já pôde ali estudar as doutrinas básicas da fé, porque um dia o Espírito de Deus trabalhou no coração dele, para que ele viesse a Cristo. E a palavra de Deus, Jonathan, aliás, chega mais pertinho de mim aqui, você, mas aí, isto, como está me olhando aqui o Caleb. Então, a palavra de Deus nos diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. De forma que a mensagem é tão clara para nós,
que faz parte da nossa comunhão com Deus, este ato público de nós professarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e de confessá-lo como nosso bendito Salvador, porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então você precisa de crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Aliás, se você está aqui nos ouvindo nesta ocasião, participando deste culto, ainda não fez isto, você também precisa fazer, confessar a Cristo como seu Salvador e entregar a Ele a sua vida. Portanto, Jonathan, eu passo a fazer algumas perguntas e gostaria que você respondesse com toda a sinceridade do seu coração, não só diante da igreja, mas acima de tudo diante de Deus, em cuja presença nós estamos nesta hora. Jonathan, você crê em um só Deus, o qual subsiste em três pessoas: o Pai, Criador e Preservador de todas as coisas, o Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que santifica a nossa vida, sim? Jonathan, você crê que as Escrituras, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, e como tal, nossa única regra de fé e de prática, sim? Você confessa que foi concebido em pecado e que por natureza estava destituído da glória de Deus, sim? E confessa também que você crê firmemente no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e que no seu sangue os seus pecados foram perdoados, sim? Você está sinceramente disposto, primeiro arrependido dos seus pecados e disposto a viver uma nova vida na presença do Senhor, conforme orientada pela palavra de Deus, sim? E por fim, você promete, como membro desta igreja, que está pronto a sujeitar as autoridades desta igreja, algumas estão aqui diante de nós, enquanto estas autoridades forem fiéis à palavra de Deus, sim? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé e eu peço ao reverendo Edward que faça uma oração, pedindo a Deus que confirme no coração do Jonathan este juramento que ele acaba de fazer e esta confissão de fé que ele acaba de fazer diante do Senhor e diante da sua igreja. Deus Todo-Poderoso, estamos diante, Senhor Deus, do maior milagre que pode acontecer na face da terra, que é quando um pecador se derrama diante do Senhor e confessa Jesus como seu Salvador. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que esse é o momento que há festa nos céus. E nós, Senhor Deus, hoje estamos aqui alegres na Tua presença, ó Pai amado, diante desse momento tão maravilhoso, porque sabemos, Senhor Deus, que foram muitas lutas, Senhor Deus, até o Teu servo chegar a este momento. Mas o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, sustentou ele em todas elas, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem andado com o Teu servo. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem sustentado. Obrigado porque o Senhor tem caminhado com ele, Senhor Deus, e mostrado a Tua fidelidade, Senhor Deus, ao Jonathan. Obrigado, Senhor Deus, porque diante de toda a igreja ele confessa que crê no Senhor Jesus como seu Salvador. E Pai amado, nós Te pedimos, Senhor, que sustente o Teu servo nessas promessas. Que cada dia, Senhor, o Senhor esteja lembrando a ele pelo Teu Espírito daquilo que ele confessou aqui diante de todos e diante do Senhor. E que o Senhor esteja o ajudando, Senhor Deus, na sua caminhada cristã. E que ele seja, Senhor Deus, um testemunho do Evangelho onde ele estiver, onde pisar a planta dos seus pés, que ele seja bem sucedido para a glória do Teu santo nome, na pregação e no testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Assim nós oramos agradecidos, com um grande regozijo no nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Nós vamos nesse instante receber o Jonathan pelo batismo e depois vamos proceder também o momento do batismo das crianças. Jonathan, meu irmão, eu te batizo no nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de eterna graça, esse momento é para nós um momento singelo, um momento respeitoso que enche o nosso coração de temor e de tremor diante do Senhor. Enche também o nosso coração de alegria, saber que a Tua graça salvadora é uma graça tão preciosa que rompe com todas as barreiras do coração humano e traz o homem aos Teus pés, rendido, prostrado diante do Senhor. Pedimos, Senhor, confirme no céu, diante do trono da Tua graça, este ato que, como igreja, autorizados pelo Senhor mesmo, fazemos em Teu nome aqui sobre a terra. Deus, nós queremos interceder pelo Jonathan, interceder pela Ieda, este casal que agora nós recebemos como membros da Tua igreja aqui neste local. Deus, nós pedimos, Senhor, dê a eles perseverança, graça, firmeza na fé. Quando vierem as lutas, as provações, as dúvidas, as inquietações de alma, ó Deus, às vezes até mesmo o desânimo, que a Tua graça os assista, que o Teu Santo Espírito santifique os seus corações. Dê a eles perseverança e fé na Tua presença e na Tua companhia. Oramos para que a boa mão do Senhor esteja sobre eles. Amém. E agora, acolhidos, o Jonathan e a Ieda, no nosso meio, nós queremos também dizer a eles que somos a família da fé. Somos parte do rebanho do Senhor sobre a face da terra. Portanto, confirma no coração deles este ato que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Teu nome. Fazemos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Peço que a igreja continue de pé, acompanhando este segundo momento na vida deste casal. Nós vamos passar aqui a fazer ao casal algumas perguntas referente ao batismo das crianças. Irmãos, estas perguntas não são apenas perguntas de um ritual. Essas perguntas são votos, juramentos que vocês fazem diante do Deus da aliança, que vão criar os filhos de vocês dentro desta aliança com o Senhor. Como é precioso, Jonathan, saber que o Senhor Deus é o nosso Deus e também dos nossos filhos. E que nós podemos criar os nossos filhos nesta aliança com o Senhor, porque para vocês é a promessa e é também para os vossos filhos. E Jesus deixou isso muito claro quando Ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Portanto, Jonathan e Ieda, vocês prometem que, se o Senhor for servido, conservar a vida dos vossos filhos, Lendon e Caleb, vocês hão de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, conforme nos é ensinado na palavra do Senhor, sim? Prometem que vão criá-los nesta fé em Cristo que vocês acabaram de professar, sim? Vocês prometem ainda que hão de trazê-los regularmente à igreja, para que eles aprendam no meio do povo de Deus a servir ao Senhor, adorá-lo, cultuá-lo, temê-lo de todo o coração, sim? Prometem também que hão de ensiná-los a ler, para que eles aprendam a ler a palavra de Deus e assim cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, sim? E como membros desta igreja que eles se tornarão doravante, vocês prometem também ensiná-los a respeitar os demais irmãos da igreja como parte da família da fé, sim? Então nós vamos orar com estes pais. Senhor Deus, o Jonathan e a Ieda acabaram de fazer votos diante do Senhor que diz respeito aos seus filhos. Deus, estes filhos estão sob a guarda destes pais, não só jurídica, social, mas também espiritual.
Cabe a eles passar toda a influência espiritual da aliança para estes filhos. Ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor por eles. Deus abençoe que estes votos que eles aqui fizeram, que compromete ainda mais a eles como pais na educação cristã destas crianças, que eles possam agora, com seu coração cheio de graça, ter a disposição de alma de criar os seus filhos na aliança com o Senhor. Renova no coração deles todos os princípios da aliança com o Senhor, e que eles saibam passar isso aos filhos. Livra estas crianças de más companhias, e guarda-os, ó Deus, preserva-os para a glória do teu nome, para que a tua igreja seja fortalecida na vida desta família. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos batizar as crianças. É o Lendon e o Caleb, né? Lendon, filho da promessa, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caleb, filho da promessa, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, nós te glorificamos por esta família e por este momento tão importante que estamos aqui vivendo. Que o Senhor os fortaleça, Senhor Deus, nessas promessas, e que tanto o Lendon quanto o Caleb cresçam não somente em estatura, mas no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sejam testemunhas do teu Evangelho, e que muitas pessoas venham a Cristo através da vida deles. No nome de Jesus, amém. A igreja pode assentar-se e a família será cumprimentada pelos oficiais da igreja. Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe você. Deus te abençoe, filho. Seja bem-vindo. Caleb, Deus abençoe você. Vamos cumprimentar esses pais. Nós estamos dando as boas-vindas a esta família, em nome de toda a igreja. Após o culto, é bom que os irmãos também abracem esta família, dando a eles as boas-vindas ao nosso meio, fazendo parte agora conosco aqui do rebanho do Senhor aqui nesse local. Você vai orar com as crianças? Aproveitando esse momento tão importante, gostaríamos também de chamar as crianças aqui para o seu momento de culto e adoração ao Senhor, de aprendizado da sua palavra. Eu vou pedir para que a irmã Antônia, venha aqui, Antônia, orar por essas crianças. Você, irmã, que venha. Ah, sim. Enquanto as crianças vêm, a irmã Cláudia vai estar dando um recado. Nós estamos aí na reta final dos nossos trabalhos desse ano, mas o boletim já nos alertou, né, que tudo começa novamente, então ainda falta um pouco para terminar. Então as crianças estarão apresentando uma cantata em louvor a Deus pelo nascimento de Jesus, agora dia 9, a gente quer convidar toda a igreja, né, para estar presente aqui. E o pai de todas elas, domingo que vem, tem um recadinho especial no boletim para que vocês observem bem a agenda de trabalho deles, porque a gente precisa de todos eles aqui, tá bem? E no final, a Edilane e eu vamos estar lá no final, que nós precisamos resolver a questão do uniforme novo, porque eles dizem que não aguentam mais cantar com o guardanapo, que é aquele uniforme que eles têm até o dia de hoje, ok? Obrigada, igreja. Nós vamos estar orando então, lembrando, louvo a Deus pela vida da Antônia também, irmãos, que teve a participação muito importante também no acampamento dos pré-adolescentes também. Orem por essa irmã aqui, tá bom? Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por um dia mais de vida, Senhor.
Nós te damos graças porque somente os vivos te louvam, Senhor. Nesta hora nós clamamos por sabedoria para os professores que vão trazer a palavra viva e eficaz ao coração dos nossos filhos, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Faça com que eles fiquem quietos, ó Deus. Abra a mente, o coração e os ouvidos deles, Senhor, para ouvir a palavra e colocar em prática. Tudo isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Então, nossas crianças estão saindo para o momento do culto infantil. No domingo que vem, nós vamos ter aqui, no culto de domingo à noite, um culto de gratidão a Deus pelos formandos de 2012. O Gustavo, cadê o Gustavo? Fica de pé aí, Gustavo. Todos que estão formando este ano de 2012, procurem aí o Gustavo para... o Gustavo está catalogando aí, são vários irmãos e irmãs, né? Então, domingo que vem, nós vamos fazer um culto de gratidão a Deus pela vida dos nossos formandos. Então, façam isto. Abram a palavra de Deus, irmãos, em Atos capítulo 9. Talvez você já tenha lido muitas vezes esse texto sobre a conversão de Saulo, mas nós queremos nesta noite meditar neste assunto relacionado à conversão. Saulo é uma conversão narrada na Bíblia, uma das mais dramáticas e notórias conversões narradas na Escritura Sagrada. Atos 9, nós estaremos lendo os versos de 1 a 9. Eu vou ler e você acompanha de forma silenciosa aí na sua Bíblia, mas atentando a tudo que a palavra de Deus vem nos trazer da revelação das Escrituras para a edificação nossa como igreja. Lembra que isso aqui é a palavra de Deus, não é a palavra de algum homem, não é um livro dos poemas escritos na história da humanidade, é a palavra do nosso Deus. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Senhor, nós pedimos agora o auxílio do Teu Santo Espírito, tanto para o pregador, como para aquele que vai ouvir a mensagem do Senhor nesta noite. Abra o nosso coração de uma forma tal que possamos entender profundamente tudo o que o Senhor quer nos ensinar, nos edificar, nos fortalecer, nos encorajar, através da Tua palavra nesta noite. E que seja também uma noite de salvação, porque sabemos que o Senhor está aqui e o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Portanto, depositamos no Senhor toda a nossa confiança agora, para proclamarmos a palavra do Senhor. Se ser esta palavra ouvida, entendida, acolhida, crida
no coração daqueles que nos ouvem. É a nossa oração, fazemos em total submissão ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei por que os homens tentam lutar contra Deus. Eu acho que é uma consequência natural da nossa teimosia por causa do pecado. Os homens tentam lutar contra Deus. É a criatura que quer resistir o Criador. É um ato de extrema ignorância da nossa parte, mas temos tendência, todos nós, nesta direção. Eu quero te contar uma história real. Olímpio é um personagem real, um membro da nossa igreja em Minas, irmão nosso na fé. Olímpio casou na nossa família, com a prima. E quando a moça resolveu casar com aquele rapaz, isto lá pela década de 60, o pai de Cleonice disse para Olímpio assim: olha, eu sinceramente não gostaria que você casasse com a minha filha. Já é difícil pedir casamento, ainda pegar um sogro desse, né? Eu sinceramente não gostaria que você casasse com a minha filha, porque você não é uma pessoa salva, você não é um crente em Cristo. E eu sei que você pode atrapalhar a carreira dela, a carreira da fé dela, a jornada dela. Mas se você me fizer uma promessa, eu vou deixar você casar com a minha filha. E a promessa é a seguinte: ela era organista da igreja, e ele disse assim para ele: você não vai atrapalhar minha filha nos trabalhos dela na igreja, e nem vai perturbá-la na sua fé em Cristo. Se você fizer esse trato comigo, de apoiá-lo e tudo, eu vou deixar você casar. E o Olímpio era daqueles jovens de uma só palavra, correto, e ele disse: eu farei isto. E até porque o jovem, quando quer casar, ele promete muita coisa mesmo, né? Mas ele disse para o nosso tio que faria isto e que ele não atrapalharia a sua fé. Mas ele era muito resistente ao Evangelho. Casou-se e ele fez aquilo que havia prometido. Ele levava a nossa prima à escola dominical, era uma igreja de zona rural. Ele levava ela até na porta da igreja, sentava debaixo das árvores em frente à igreja e ficava esperando encerrar a escola dominical, o culto. Ela já tinha um trato com ele, que não ia ficar batendo papo na porta da igreja, ia direto ao encontro dele, eles iam embora. Nasceu o primeiro filho do casal, e até ali estava indo tudo muito bem. E nasceu o primeiro filho do casal, e ele então seguia ritualmente aquele trato feito com o sogro. Levava, esperava, terminava o culto e levava de volta para casa. Era um bom marido, não resta dúvida. Certo dia, porém, só um detalhe que eu acho muito interessante, que quando Olímpio descobria que a Bíblia dela estava dentro da sacola, aquela bolsinha de mão que a mãe carrega quando está com um filho pequeno, quando ele descobria que a Bíblia da Cleonice estava dentro da bolsinha do bebê, ele levava o bebê, mas a bolsa ele não levava, para não carregar a Bíblia dela. Tamanha era a resistência de Olímpio ao Evangelho. E uma certa feita, por causa do aniversário da igreja, uma festa muito bonita, de insistência da família, ele foi assistir o culto. Ele entrou na igreja naquele dia, depois de alguns anos. E ele, enquanto ouvia a pregação, o Evangelho, Olímpio narra que parece que aquele pregador só estava falando para ele. E ele falou assim: mas contaram minha vida para esse homem. Mas como era um pregador de fora, que não conhecia a cidade, as famílias da igreja, ele falou assim: não é possível. Eles contaram a minha vida para esse moço. Parece que tudo que falava era para o Olímpio.
e retrata a história que ele então teve aquele encontro com Cristo, e lá no seu banco ele chorava compulsivamente. Então o pregador chamou que ele viesse à frente para orar com ele, a sua esposa o acompanhou, e daquele dia em diante nunca mais o Olímpio resistiu em carregar a Bíblia. Hoje é um presbítero da nossa igreja, lá na cidade de Lajinha, na igreja do Mutunzim, e ele é um presbítero da igreja, zeloso, sua família linda, seu filho Wilson, mais velho, é pastor da nossa igreja, lá na região, e o seu filho mais novo, um presbítero da igreja, um jovem, muito dedicado ao Senhor, é uma bênção, mas ele era muito resistente ao Evangelho. E eu não sei por que os homens são tão resistentes ao amor de Deus desta forma. É muito comum nós lermos na história relatos como este que acabei de contar para os irmãos. Relatos na Bíblia de pessoas tão resistentes ao Evangelho e que de repente foram rendidos ao Evangelho e se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Podemos, por exemplo, lembrar aos irmãos a história do reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero não era um pecador notório, como no caso que nós estamos retratando aqui. Ele era até mesmo um jovem muito religioso, mas a história de Lutero registra que ele era um homem atormentado de alma. Ele era um religioso, mas ele não tinha paz com Deus na sua consciência. E não tem coisa pior para o ser humano do que não ter paz com Deus na consciência. Não tem coisa pior do que aquele vazio da alma, aquela insegurança, aquela incerteza do amanhã, e não poder dizer como nós lemos na palavra de Deus, porque eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A coisa pior que tem sobre a consciência do homem é ele não ter a segurança da salvação e da vida eterna. Eu sou um religioso, mas eu não tenho convicção disso. Era o caso de Lutero. A história de Lutero registra que várias noites ele acordava aos gritos e clamando a Deus e dizendo: oh, o meu pecado, o meu pecado, o meu pecado. Ele sabia que não tinha sido ainda perdoado pelo Senhor. Meus queridos irmãos, a história de Paulo que nós acabamos de ler aqui, esta pequena porção, no livro de Atos, nós precisamos de conhecer algumas coisas deste homem. Saulo de Tarso era um homem temido em Jerusalém. Ele era um perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele perseguia tanto ao pregador quanto a mensagem que eles pregavam. Você talvez nunca tenha pensado em Paulo nestes termos, porque sempre nós pensamos nele como o apóstolo aos gentios, aquele apóstolo da graça de Deus, e nunca mais lembramos do homem violento que era este homem chamado Saulo de Tarso. Ele mesmo reconhece nos seus escritos, e tinha tristeza por esta razão. Ele mesmo reconhece: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Muitas vezes nos seus escritos, ele mesmo está com seu coração quebrantado, triste, e escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Jesus Cristo. Num outro texto ele fala assim: encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Esse sentimento às vezes passa com muitos irmãos. Eu me lembro uma vez visitando um diácono da igreja, seu Francisco Justino,
E ele, num domingo de manhã, chorando porque não pôde ir abrir a igreja e receber os irmãos para a escola dominical, e ele então dizia assim para mim, lá naquele leito, ele dizia assim: pastor, eu fui um homem muito ruim para os meus filhos, e quando eu olho hoje para os meus filhos na igreja, eu agradeço a Deus, porque eu era muito ruim para eles, muito ruim. Eu, quando sabia que eles tinham ido na igreja, eu dava neles uma coça, e era verdade. Os filhos me contaram, hoje estão todos adultos, que eles iam como quem estava indo para uma catequese e ia para a escola dominical. E quando o pai deles descobria, mas dava neles uma coça, colocava de castigo, e ele então tinha uma tristeza de ter feito aquilo. Fala, como que eu judiei dos meus filhos na minha ignorância? E eu imagino que muitos irmãos aqui passam por isso. Hoje, quando olham o Evangelho e lembram daquele período quando blasfemavam contra Deus na sua incredulidade, quando lembram de quantas vezes falava da igreja sem nenhum temor no coração, como que um ódio contra a igreja de Cristo, e hoje são crentes, novas criaturas, devem lembrar com tristeza de um passado sombrio. É o que Paulo está fazendo aqui. Eu não sou digno sequer de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas certo dia a misericórdia de Deus encontrou este homem, alcançou Saulo, e aquele coração rebelde, aquela história terrível, foi transformada numa nova história, num novo quadro humano, porque o Evangelho, ele traz esta transformação. A sua Bíblia deve estar aberta aí em Atos 9, volta uma página no capítulo 8. No capítulo 7 e 8 de Atos, nós encontramos a igreja debaixo de uma dura perseguição do sinédrio judaico. E eles então começaram a perseguir a igreja em Jerusalém. E a igreja começou a se espalhar a partir da morte de Estevão. Olha no capítulo 7, versículo 58, a segunda parte fala assim: as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. É este Saulo aí que nós estamos falando. E o primeiro versículo do capítulo 8 fala que Saulo consentiu na morte de Estevão. Ele presenciou tudo isso. Com a morte de Estevão começa uma perseguição tremenda à igreja. E as famílias começaram a ser expulsas de suas casas em Jerusalém. E saíram pela região, pela redondeza de Jerusalém, mas por onde ia, ela ia testemunhando estas famílias cristãs que tiveram em Jerusalém este encontro com Cristo, saíam proclamando o Evangelho e Deus salvando vidas. E aquele evangelho que fora proibido ser pregado em Jerusalém, os cristãos expulsos dali, eles vão proclamando por toda aquela região. E de repente a notícia chega no sinédrio. Olha, de nada adiantou o expulsar de Jerusalém as famílias cristãs. Eles estão indo e estão impregnando toda esta região de Samaria, da Judeia, com esse testemunho do Evangelho, com esse testemunho de Cristo, de que aquele Jesus que as autoridades nossas mataram é o Messias, é o Cristo de Deus, e é muita gente que está acreditando no que eles estão falando, de forma que aquilo alvoroçou o sinédrio e despertou ainda maior ódio do sinédrio contra aquelas famílias cristãs. E este capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele começa com uma narrativa muito forte para entendermos esta realidade. Diz que Paulo estava respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Eu fico imaginando a fúria deste homem. Diz aqui o texto que ele estava respirando ameaças de morte. Não é apenas um desejo de matar, mas é um desejo promovido pela uma inquietação, por um ódio. As emoções de Paulo, segundo a narrativa de Lucas aqui em Atos 9,
As emoções deste homem estavam à flor da pele, e ele não sossegava. Ele vai então, diz o texto, às autoridades do Sinédrio e pede a autorização dos principais sacerdotes para ir atrás dessas famílias, prendê-los, açoitá-los, matá-los. E ele recebe autorização e sai sedento pelo sangue daqueles cristãos, irritados da notícia de que eles estavam impregnando aquela região toda com esta mensagem de que Jesus havia ressuscitado e que ele era o Messias de Deus. Ele então caminha numa missão sangrenta para Damasco e avançou na direção de Damasco com a sua comitiva, com aquela mesma fúria que Alexandre o Grande saiu para varrer a Pérsia, conforme registra a história humana. Saulo estava pronto para matar os cristãos. Ele não se continha, a sua raiva se intensificava de acordo com esta narrativa, e a sua fúria era mortal, e agora o seu ódio estava legalizado. Ele tinha carta das principais autoridades de Jerusalém, e ele estava agora cheio de autoridade, munido de documento para entrar nas casas, arrastar as pessoas, prender, chicotear e matá-las se fosse necessário, e ele estava certo de que teria mais uma empreitada de sucesso. Você já imaginou se você morasse em Damasco nesses dias? Com a sua família? Com seus pequenos, como Jonathan e Aieda? E de repente chegasse lá na igreja de Damasco uma notícia relâmpago, dizendo assim: lembram de Saulo de Tarso? Todo mundo conhecia esse nome. Todo mundo sabia quem era ele. Todo mundo conhecia a sua crueldade. Todo mundo conhecia o seu ódio contra os cristãos. Já imaginou se você morasse ali, fosse membro da igreja de Damasco, e de repente ficasse sabendo: olha, está vindo para a nossa cidade Saulo, e ele está vindo munido de cartas, de documentos das autoridades para nos açoitar, nos prender e até nos matar. Que reação você teria? É mais ou menos esse contexto que acontece a conversão deste homem. Mas Deus, que cuida da sua igreja, que zela pelo seu povo, Deus interrompe os planos sangrentos de Saulo de Tarso. E a palavra de Deus aqui no texto que lemos diz que subitamente uma luz brilhou no caminho de Saulo, quando ele aproximava de Damasco, e de repente ele é interrompido na sua jornada. Eu fico imaginando esta cena, e de repente então ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento da viagem criminosa de Saulo, ele sofre então esta interrupção divina. Diz o texto: subitamente. Eu acho muito interessante esses registros da palavra de Deus, porque subitamente o Senhor apareceu a Saulo. Muitos irmãos, e muitas das vezes a gente pensa assim, irmãos, que é quase impossível imaginarmos isto. A pessoa, para ser salva, ele tem que ser bonzinho, arrepender e chorar. Não acontece nada com esse homem. Nada disso, é uma conversão completamente alheia a estes nossos padrões de conversão. Ele não queria saber de Deus, no sentido do Evangelho de Jesus Cristo. Ele tinha ódio contra os cristãos e contra a mensagem da cruz. Ele não era acessível a esta mensagem. Ele era um homem de coração duro, e para livrar-se desses cristãos queria matá-los. Mas subitamente o Senhor interrompe a sua jornada. E eu quero te dizer que o Senhor é assim mesmo. Subitamente.
Às vezes ele interrompe a nossa jornada, sem aviso prévio, sem ameaças, sem ensaios. De repente, o homem se vê subitamente na presença do Senhor. O coração está longe, a consciência longe de Deus, mas subitamente o Senhor atravessa o seu caminho. E Saulo, orgulhoso, sedento de sangue, autossuficiente, se vê agora no chão, cego, vencido, e ele faz uma pergunta meio sabendo. Ele pergunta assim: quem és tu, Senhor? Interessante que os escritores bíblicos nos alertam aqui para esta expressão de Saulo: quem és tu, Senhor? E então houve a resposta assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo não reconhecia Jesus como Senhor. Saulo não tinha em Jesus de Nazaré o Messias, o Salvador, o Senhor. E de repente, naquele ato, ele pergunta: Senhor, quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Deve ter passado vários filmes na cabeça de Saulo naquele momento. Eu fico imaginando aquele silêncio profundo na alma de Saulo, sua maldade, seu ódio, sua fúria, esvaziou-se como um balão que foi furado, e de repente a sua viagem toma outro rumo, e este homem toma outra jornada, ele toma outra direção, e ele agora não está mais naqueles tempos quando ele está lutando contra Deus na sua consciência. O que eu quero te dizer é que muitos homens fazem isto, mulheres, homens, jovens, adolescentes, fazem isto, tentam lutar contra Deus na sua consciência. Mais tarde, quando Paulo vai relatar isto para as autoridades, ele disse assim, que de repente uma luz brilhou no seu caminho, e ele então ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Eu quero dizer para você que me ouve, que dura coisa é o homem no seu coração ficar tentando resistir a Deus, recalcitrares contra os aguilhões de Deus. Para quem não sabe, esta figura de linguagem que ele usa aqui é aquela do boi teimoso que se afasta em cima do aguilhão da guiada e que dá coices naquela ponta aguda da guiada. Ainda fincando na sua carne, doendo na sua carne, ele resiste na sua força e na sua teimosia. Paulo, ele diz que a sua consciência tentava lutar contra Deus, mas ele diz assim: dura coisa é tentar lutar contra Deus, é recalcitrares contra os aguilhões. Que aguilhão são esses? Ou que aguilhões são esses que Paulo está falando aqui? Podemos citar alguns. Por exemplo, o aguilhão da vida e das palavras de Jesus. Você sabia que Saulo era da idade de Jesus? E que entre aqueles fariseus que ficavam murmurando em Jerusalém contra Jesus, os seus milagres, o seu ministério, em acordo com o sinédrio, Saulo fazia parte deles. Mas pensa quantas vezes a consciência de Saulo não parou em dúvida e pensou assim: mas este Jesus de Nazaré, que a gente persegue, não aceita a ele como sendo o Messias, mas olha as palavras que este homem fala. Veja os milagres que este homem faz. Somente alguém vindo da parte de Deus pode falar estas coisas, pode fazer estas coisas. No mínimo, o ministério de Jesus soava como este aguilhão na consciência de Saulo. Obviamente, muitos passaram por isto. Zaqueu, por exemplo, a Bíblia diz que ele subiu numa árvore
para ver Jesus, porque ele tinha vontade de conhecer a Jesus. Talvez isto é um aguilhão na consciência do homem. Todas as pessoas sabem alguma coisa a respeito de Jesus, e de repente sabe que Jesus salva o pecador, perdoa o pecado, dá uma nova vida, transforma este homem numa nova criatura, mas fica com o coração duro, resistente, mesmo sabendo algumas coisas a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Outro aguilhão que nós poderíamos citar, a própria morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, Saulo não apenas consentiu na morte de Estevão, ele votou favorável a ela. Ele segurou as roupas das testemunhas que haveriam de apedrejar Estevão. E diz o texto ali que vimos que ele consentiu, ele autorizou a morte daquele homem. E não tem coisa pior do que fazer injustiça, nunca sai da cabeça do homem quando ele faz uma injustiça. E certamente será como um aguilhão na consciência deste homem, porque ele autoriza a morte de Estevão. Estevão é apedrejado à vista dele, e de repente ele olha para aquele homem sendo apedrejado. Estevão deu um testemunho de um sacrifício ao Senhor, total rendição ao Senhor. Ele colocou ali todo o testemunho da sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Estevão não gritou desesperado. Isso é um aguilhão para a consciência de quem está praticando a injustiça. Estevão não gritou, Estevão não blasfemou contra Deus, nem contra aqueles que apedrejavam a ele. Estevão não amaldiçoou a ninguém, nem mesmo diante das pedradas que levava. Ele não abandonou a sua fé, e a Bíblia ainda diz que o seu rosto brilhava como o rosto de anjo. Eu digo para você que é impossível um homem ver uma cena dessa e isso não ficar como um aguilhão na sua consciência. É o aguilhão da morte de Estevão. Esta cena deve ter caído na mente de Saulo e certamente açoitava a sua consciência. Era como um aguilhão a ferroar a sua carne. Muitos homens passam por isto e acham que vão aguentar resistir até o fim. Mas deixa eu falar mais um aguilhão aqui. O aguilhão da fé corajosa daqueles cristãos que ele prendia, matava, perseguia. O aguilhão daquela fé corajosa, não obstante ele sair com aquela fúria toda, com aquele aparato todo, com aquela empáfia toda, para prender frágeis cristãos, que nem resistiam às suas prisões. Você sabe a diferença de prender um homem bravo, valente, um homem que é resistente, um homem maldoso, e prender aquele que nem resistência oferece, que você não tem que correr atrás, não tem que gritar cerca de lá, que eu cerco de cá, não é isso? Eles iam para prender esses cristãos, eles se entregavam voluntariamente, como estarem fazendo um sacrifício a Deus, dando um exemplo da sua fé corajosa. E certamente a fé corajosa daqueles cristãos era como um aguilhão na consciência deste homem, deste Saulo. O testemunho de um crente é como um aguilhão de Deus a ferroar a consciência de um ímpio. Sabiam disso? Dê um testemunho bom onde você passar. Deixa claro que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Aqueles que abusam de você, eles vão para casa com a consciência inflamada por causa de uma fé corajosa. Esse é um aguilhão a ferroar a consciência deste Saulo. E é por isso que ele faz aquela pergunta meio sabendo: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Eu quero completar a nossa meditação nas Escrituras aqui. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Esses aguilhões de Deus na consciência. O homem insiste em querer lutar contra Deus, a criatura contra o Criador. A proposta do Evangelho é uma proposta de vida, não é uma proposta de morte, é uma proposta de vida. Você que hoje é um salvo em Cristo sabe o quanto o testemunho da igreja, a pregação do Evangelho, o testemunho de Cristo ardia a sua consciência no pecado. E se caso há algum aqui no nosso meio que ainda está nesta luta, como tentando resistir aos aguilhões de Deus na sua consciência, eu quero te desestimular a isto. Você vai lutar, lutar e não vai chegar a lugar algum. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O Senhor é poderoso na sua misericórdia, mas o que me chama a atenção é que Deus podia simplesmente ter derrotado Saulo ali naquele caminho de Damasco, simplesmente derrotado Saulo. Por exemplo, poderia ter consumido Saulo ali, feito com ele como ele fez com Herodes, que foi todo comido de vermes assim, na presença das pessoas, aos gritos. A pessoa, que cena horrorosa, a pessoa sendo comido por vermes assim, vivo. Deus podia ter feito isso com Saulo. Ele pode fazer isso com qualquer um de nós. Apenas nos disciplinar, nos corrigir. Aquela ideia de, pastor, não vem pelo amor, vem pela dor. Não, não é assim. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Ele poderia apenas ter corrigido Saulo, destruído Saulo ali, mas não. Ele resistiu a Saulo, ele venceu Saulo, ele venceu a sua ignorância, a sua incredulidade e ainda salvou esse pecador. Isso é que é maravilhoso no Evangelho. Porque um Evangelho de chicote na mão não vai favorecer muitas pessoas. Não adianta a mulher ficar brigando com o marido, converte homem, não é verdade? Pegar um chicote, cabo de vassoura, não adianta. Isso é inútil. O texto aqui é claro que Deus não apenas venceu a fúria e a ignorância deste homem, eu falo ignorância espiritual, a incredulidade, a dureza do coração, mas ele falou assim, além disso eu vou te salvar, você é para mim um vaso escolhido, você vai ver daqui para frente o quanto importa sofrer pelo meu nome, a sua jornada agora é outra. E este perseguido, ou este perseguidor, ele se torna agora um perseguido por causa do Evangelho, a sua transformação. O que eu quero dizer para você é que Deus pode muito mais do que vencer, resistir à sua fúria, à sua incredulidade, à sua ignorância. Ele pode salvar a sua vida, Ele pode submeter você à vontade dEle. Isso é que é precioso no Evangelho. Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Se você está fazendo isto, eu clamo ao Senhor pela sua vida, para que você não faça isso mais. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele não quer apenas vencer a sua fúria, Ele quer salvar a sua alma, é muito mais precioso. E eu espero em Deus, que o Espírito de Deus faça isso em muitos corações aqui. Talvez estejam tentando lutar contra Deus, inutilmente fazendo isto. Que Deus derrame a sua graça sobre o seu coração, e que este encontro de Saulo com Cristo, ou de Cristo com Saulo, seja o encontro de Cristo com você também, nesta noite. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus bendito, santo, o Senhor é o Criador, nós somos a criatura.
Deus, nós vivemos num mundo criado pelas tuas mãos santas, benditas e soberanas. Este mundo é do Senhor. O Senhor o criou para a tua própria glória. E o Senhor também nos criou para vivermos uma vida de comunhão com o Senhor, de forma que, quando estamos em comunhão com o Senhor, nosso coração tem paz e alegria. Quando não estamos em comunhão com o Senhor, nós nos encontramos recalcitrando contra os aguilhões. Deus tenha compaixão de cada um de nós aqui. Rompe a teimosia do nosso coração. Perdoa os pecados de cada um de nós. Sustenta-nos com a tua graça e com o teu amor. Talvez, ó Deus, não será necessário tanta uma conversão tão dramática como esta de Saulo, de cair por terra, de ficar cego, vencido, não aguentar parar sobre as próprias pernas. Mas, ó Deus, às vezes no coração nós tentamos lutar contra o Senhor, contra a tua vontade que é boa, santa, perfeita, agradável, e o nosso coração fica infeliz, porque o Senhor nos criou para vivermos em alegria na tua presença, e quando não estamos em comunhão com o Senhor, o nosso coração tem tristeza. Por isso nós pedimos agora que o Senhor visita cada coração, cada um que nos ouviu nesta noite. Talvez seja uma noite, para muitos aqui, tomar uma decisão firme com o Senhor, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, receber dele o perdão, a salvação, e ser submisso e sujeitado à vontade do Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor não apenas venceu Saulo, mas o Senhor salvou Saulo e o submeteu à tua vontade santa e soberana. É isso que nós oramos por todos que nos ouvem aqui nesta noite. E pedimos isto e clamamos por isto, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero convidar aqui à frente todos os nossos pré-adolescentes. É chamado PJ, União Presbiteriana de Juniores, né? De 11 a 13 anos. Eu quero convidá-los aqui à frente. Eles tiveram um acampamento, mesmo que você não tenha ido no acampamento, tá bom? Pode vir aqui, somar coro aqui com estas jovens que nos acompanhou aqui na liturgia do culto nesta noite. Todos os juniores, venham aí. Eu sei que ainda estão ficando alguns para trás, né? Venham todos e venham rápido, né? Eles vão estar cantando uma música e creio eu que a igreja vai ajudá-los, né? Então vamos todos colocar de pé e junto com eles nós vamos cantar aqui uma canção. O Alisson vai colocar um vídeo enquanto a gente vai estar cantando. Eu queria pedir para apagar as luzes aqui, para vocês verem um pouco do que aconteceu lá naquele período. Ei, tem menino camuflado aí. Está faltando gente aqui. Vamos lá, coragem. A equipe de louvor está aqui posicionada para nos ajudar. Beleza. No silêncio tu estás, eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais.
Foi muito divertido. A gente já tem um novo presidente, ele está animado, correndo atrás de todo mundo que está nessa faixa etária. Então, se você tem um filho, um sobrinho, um primo, alguém na igreja que está nessa faixa etária, a gente vai andar atrás dele aí. Então, você pode nos ajudar já informando o número do telefone. Obrigado, meninos. Deus abençoe vocês. Deixa aí. Nós vamos estar aqui encerrando o momento do culto, orando pelos nossos pré-adolescentes e louvando a Deus pela equipe de trabalho que tem feito um trabalho muito precioso com estes nossos jovens pré-adolescentes, né, os juniores. Senhor, nós agradecemos a Ti pelos pré-adolescentes da igreja. Agradecemos pelo acampamento que eles tiveram, as bênçãos preciosas que o Senhor derramou sobre a vida de cada um deles ali. Bendizemos ao Senhor por tê-los na igreja, nas nossas famílias, nos nossos lares. São filhos abençoados do Senhor na nossa casa e que estão crescendo na Tua graça, no Teu amor e na Tua misericórdia. Recebe a nossa gratidão pela vida deles e abençoe que eles possam crescer mais e mais no conhecimento do Senhor. Livra-os de maus conselhos, de más companhias, livra-os, ó Deus, de tudo aquilo que pode afastar o coração deles do Senhor. Dê a eles sabedoria e graça na Tua presença. Oramos assim com gratidão e louvor por eles, em nome de Jesus, amém. E agora, irmãos amados, que a graça excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre a igreja de Cristo por toda parte da terra, agora e para todos sempre. Amém. Pode assentar-se, os pré-adolescentes também. Vamos conhecer as pessoas que nos visitam antes de sairmos aqui do templo. Aguardando aí, são os nossos famosos pré-as, pré-adolescentes. Irmãos, nós gostaríamos de conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Chegou até mim aqui apenas um nome. Gostaria de conhecer a Juliana. Gostaria que se colocasse de pé a Juliana. Por favor, ali está ali. Muito obrigado pela sua presença. E eu já peço que alguém do Ministério de Integração esteja ali recepcionando a Juliana. E gostaria também de saber se mais alguém nos visita pela primeira vez nessa noite.
ali em cima. Que Deus te abençoe, querida. Gostaria que você aguardasse um pouquinho, que alguém do Ministério de Integração vai até você, tá? É uma moça de verde que está ali em cima, tá bom? Os irmãos do Ministério de Integração. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Que Deus abençoe vocês que nos visitam pela primeira vez. Voltem outras vezes, nos alegrem com a presença de vocês. Que Deus abençoe. Meus irmãos, antes de nós sairmos, terça-feira, nós temos com todas as lideranças aquela reunião de planejamento do ano de 2013. Então, todas as lideranças, diretorias, estejam presentes às 19 horas para esta reunião de planejamento do ano de 2013. E também nós estamos quase encerrando o ano aí com os grupos familiares, esta semana e semana que vem. E estejam atentos aí, os grupos estão fazendo as suas confraternizações do fim de ano, estejam prontos aí participando para encerrarmos bem este ano e ano que vem darmos sequência aos nossos trabalhos. E os formandos não deixam de procurar o Gustavo, que no domingo que vem nós vamos agradecer a Deus pela vida de vocês. Vamos ouvir o pós-lúdio, estaremos à porta para cumprimentá-los.